pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mudei um pouco de áreas porque achei pertinente, né? A gente mudou um pouco de áreas nos conteúdos, então por que não mudar de áreas aqui no cenário, né? Me fala aí se vocês gostaram disso daqui. Eu tentei fazer com o maior carinho pra vocês, assim, tentei melhorar, né? Tentei me superar. Melhor do que aquela mesa que ficava na frente, enfim. Pessoal, é de curiosidade de vocês muitos assuntos relacionados à indústria. Como eu disse, eu consigo aplicar a gestão ambiental e a química no meu trabalho na indústria. Ah, Ana, mas que indústria é essa que você fala? Eu falo da indústria alimentícia, que é a que eu tive oportunidade e o prazer de trabalhar durante aí uns 10 anos já da minha vida. Já trabalhei em pequenas, médias, grandes empresas e depois também multinacionais. Então acho que eu consigo fazer um compilado aí para falar um pouco das curiosidades, um pouco aí do que acontece, das aplicações que a gente pode ter, né, na profissão da gente na indústria. Nesse vídeo eu resolvi falar um pouco sobre a jornada de trabalho. Qual que é a nossa carga horária na indústria, como que funcionam as folgas, como que são as escalas, né? Se é que tem escalas, horários administrativos, folga no feriado, não folga, folga no final de semana, não folga. Ana, se trabalha em turnos, como que é? Então, vou sanar isso nesse vídeo. Aí, pessoal, fica uma pergunta, assim, que ela é de praxe, assim. Quantas horas por dia nós trabalhamos na indústria, né? Nessa função da gente? Assim, gente, já trabalhei desde 12 horas, 10 horas, 8 horas e 7 horas por dia. Variou muito de indústria para indústria, realmente, assim, e em relação a turnos também, que eu já trabalhei. Eu já trabalhei em todos os turnos possíveis e imagináveis. Primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, turnos intermediários, como por exemplo, assim, das 18 horas às 2 da manhã. É uma coisa assim, bem. Das 10 da manhã até às 18 horas. Então, assim, é uma coisa bem variada mesmo. Quando você está apto a trabalhar com indústria, você tem que abrir a mente. Realmente, assim, às vezes você deixa de pegar oportunidades se arriscar a trabalhar em turnos, nessas cargas horárias aí que eu tô falando, sabe? Então a gente tem que ter a cabeça aberta pra agarrar a oportunidade. É aquele negócio, depois que você entrou, você começa a conhecer pessoas, você começa a conhecer o seu trabalho, a sua rotina fica mais flexível porque você começa a dominar aquilo tudo. Já passei por todos os turnos possíveis e imagináveis, já fiz todos os horários possíveis e imagináveis, assim. Ah, Ana, qual que você gosta mais? Qual que você se identificou mais? Gente, olha, não tem o meu preferido. Daqui a pouco eu vou falar só uma coisa que me faz gostar mais de um certo horário, mas não quer dizer que seja o meu preferido. Mas eu quero dizer assim, primeiro turno. Geralmente, primeiro turno, com algumas mudanças bem poucas, ele é das 6 da manhã até as 2 horas da tarde, né? E às 14 horas. Então, 6 horas da manhã você tem que estar lá passando o seu ponto lá, registrando sua digital. Quer dizer que você tem que ter chego na empresa lá 5h30, mais ou menos. Você precisa trocar de roupa, muitas vezes tem o café da manhã ali. Você não pode chegar em cima da hora, porque senão, né, você já vai estar considerado como atrasado. Você não bate o ponto lá na portaria, você bate o ponto no setor que você vai entrar. Geralmente, nas indústrias em que eu trabalhei, foram assim, tá? Pode ser que tenha alguma indústria que é diferente? Pode. Tem indústria que você bate o ponto na hora que você entra no ônibus, gente. Tem o fretado lá. No fretado já tem pra você bater o horário. Tipo, a partir do momento que você entrou no ônibus, já tá considerado que você tá trabalhando, vamos dizer. Tem indústria que é na portaria. Assim que você passa na portaria, já registra seu ponto. Então, tô falando aí, as que eu trabalhei, nenhuma era assim. Eram todas antes do processo. Ah, tá, para entrar antes do processo tem um relógio lá de ponto. Agora é digital, né? Por isso que eu tô fazendo assim, mas tinha cartão que você passava, já teve vários meios. Mas enfim, você registra lá a sua entrada. Então tem esse do primeiro turno, que é das 6 às 14. Depois o segundo turno, das 14 às 22 horas.
Aí, assim, varia. Às vezes tem algumas indústrias aqui mesmo na minha região, assim, por exemplo, 14h20 até as 22h40. Varia um pouco. 15 horas até as 23 horas. Mas é sempre em torno desse horário, entende? Isso que eu quero passar pra vocês. Isso que é importante a gente falar aqui, né? Pra gente ter uma noção. Por isso que eu tô fazendo os vídeos. Então esse é o segundo turno. Aí o terceiro turno, ele vai, né, depois disso, tipo, das 22 horas até as 6 da manhã. Varia também, pode ser, por exemplo, 22h40 até as 6 horas. Das 23 horas, né, que foi a hora que acabou o segundo turno, até as 7 da manhã. Né? Aí o primeiro, no caso, começa às 7 da manhã, vai até às 15 horas, sabe? É assim. Não pode ter o espaço vazio aí, entre os turnos. 24 horas da empresa realmente preenchidas, assim, né? E tem o turno administrativo, né? Que ou é das 7 da manhã às 5 da tarde, ou é das 8 até às 6 da tarde. Aí depende o que é esse administrativo aí, considerado pela empresa. Eu já trabalhei das 7 da manhã às 5 da tarde, né? Até às 17 horas aí. Aí você faz as contas, quantas horas você trabalha, sempre com 1 hora de refeição. Você faz as contas aí de quantas horas dá o seu expediente. Você trabalhando no horário administrativo, quando eu trabalhei assim, eu não ia para a fábrica aos sábados e aos domingos. Assim, não iria em hipótese, né? Porque aconteceu vários episódios em que eu tive que ir aos sábados trabalhar. Teve uma outra indústria que eu trabalhei que eu morava perto, muito perto, realmente muito perto. Então, assim, qualquer coisa que acontecia, Ana, pode vir aqui, pode dar um help aqui, Ana, precisando aqui de uma conferência e tal. E a Ana lá. Então era sábado, domingo, feriado, às vezes tinha acabado de chegar em casa, ligava, voltava, sabe? Foi bem complicado, realmente, essa indústria, assim, até foi... Depois eu vi e falei, nossa, a gente tem que impor também certos limites, né? É muito bonito falar assim, né, que tem que impor, mas a gente também precisa trabalhar, né, gente? A gente tem conta pra pagar. Então, muitas vezes a gente faz o que as pessoas pedem, assim, pode vir, você pode fazer hora extra, depois eu te dou uma folga, aí talvez essa folga nunca ocorra, sabe? É mais fácil pagar como hora extra, mas chega uma hora que você vê que o que você recebe como hora extra é muito bom, ajuda pra caramba, sabe? Eu até hoje adoro quando surge uma oportunidade de hora extra, mas quando ela não é controlada, quando não tem um planejamento correto dessa hora extra aí, isso vai te prejudicando, sabe? Porque a gente precisa ter um tempo de descanso, a gente precisa relaxar, sabe? E assim, a gente recebe no final do mês a hora extra trabalhada, recebe, é legal, o salário vem a mais, né? É muito bom, não vou ser hipócrita de falar que não é bom receber mais. Só que chega uma hora que você vê que isso não te compensa realmente, sabe? Querendo ou não, chega uma fase assim que você chega no seu limite, você já tá cansadíssimo. Muito estresse, o ambiente, né, é estressante, é muito dinâmico. Gosta daquilo lá? Gosta. Eu gosto, eu amo o que eu faço. Mas, gente, o cansaço ele chega uma hora que não tem como. Então, já tô falando aqui, não gosto das horas extras aí. Não gosto de fazer, só mesmo quando não tem jeito, né? Um dia ou outro, assim, é uma coisa corriqueira, tudo bem, é compreensível até, né? Agora, todo dia, sabe, você tem que fazer é ruim, é prejudicial, assim, pra gente, sabe? Como saúde mesmo. Então, esse horário ADM. Aí, lembra que eu falei lá atrás que eu ia falar o que eu... Não é que eu preferia, mas o que eu achei que fluiu melhor. Em relação ao ADM, gente, eu desacostumei. Desacostumei totalmente. Muitos amigos meus falam assim, mas como, Ana? A gente folga sábado e domingo. Quando tem feriado, a gente folga trabalhando no horário administrativo. Gente, eu sei, é bom. Quem que não quer folgar num feriado, emendar uma sexta, sábado e domingo, né? Quem que não quer? Claro que eu quero. Mas assim, são muitas horas no dia. Pensa bem, ó, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 11 horas. Aí, 1 hora aí é refeição. Então, sobram 10 horas trabalhadas no dia. 10 horas. Contando que você tem que sair antes da sua casa e chega depois. Pode colocar aí umas 12 horas por dia, né? Pra você estar ali trabalhando, realmente. Você sai de casa muito cedo e chega muito tarde. Você chega em casa, dependendo da época do ano, já tá escuro. Então, é realmente assim, chegar, tomar um banho, comer alguma coisa e deitar pra dormir, pra descansar. Porque ou vai pro sofá, vendo televisão, alguma coisa, se você estiver estudando ainda, tem que ir pra aula, sabe? Depois que eu conheci o que é trabalhar em turno, pra mim é melhor em turno. Falo isso sim com total convicção. Ah, mas qual turno? Qualquer um. Qualquer um. Cada turno tem o pró e o contra. Pensa bem, você trabalhando no primeiro turno. Como eu falei, você tem que chegar lá por volta das 6 horas da manhã na empresa. Você tem que estar lá já passando o seu ponto. Para você conseguir isso, que horas que você teve que acordar? Né? Que horas que você teve que sair de casa? Como eu disse lá atrás, eu tive a oportunidade uma vez só de morar perto, assim, da indústria que eu trabalhei. Mas das outras vezes eu sempre moro longe. Eu gasto, assim, uns 40 minutos pelo menos para chegar lá, sabe? Para trabalhar nesses locais de trabalho em geral, mesmo assim, não só em um local, não. Então, se eu gasto 40 minutos, pelo menos 20 minutos, assim, para acordar, me arrumar e tal, já foi 1 hora. Né, já tem que acordar às 5 horas da manhã. Então, geralmente eu acordo um pouco antes, porque fica aqui, lá, tem medo, às vezes acontece alguma coisa no percurso, ou um dia que eu tô um pouco mais devagar de manhã, levo mais tempo, então 4h30 da manhã. Aí fala assim, ah, mas você sai 2 horas da tarde, você pode aproveitar o resto do dia. Ah, realmente, você tem que correr, né? Correr, literalmente, se você precisar de um serviço de banco, porque aqui na minha cidade fecha tudo às 15 horas. Então, assim, se você sair às 14 e correr, você consegue chegar. Realmente, dá pra fazer alguma coisa, né, no período da tarde. Só que assim, gente, vai dando 7, 8 horas da noite, vai batendo um cansaço, porque você tá em pé ali desde as 4h30 da manhã, como eu disse, sabe? Aquilo vai chegando pra você. A conta chega, não adianta. Você vai principalmente mais perto da sua folga, assim, que o corpo vai ficando mais cansado. Então tem isso de desvantagem. Tem a vantagem que você tem no período da tarde, realmente, para fazer as coisas durante o dia, né? Depois do serviço, você não sai tão tarde, né, do serviço e tal. Isso é bom. Como eu disse, tem os prós e os contras. O segundo turno, das 14 horas até as 22. Ah, legal, eu posso acordar tarde, não preciso acordar cedo, né? Nossa, que delícia, isso é maravilhoso. Pensa no frio, pensa num dia de chuva, isso é bom? É ótimo. Nossa, 100%, excelente. Você chega em casa, você sai às 22, você chega em casa 23 e alguma coisa, né? Vamos dizer. Come alguma coisa, toma um banho, se quiser assistir televisão, se for estudar, fazer alguma atividade, beleza. Vai dormir lá pra meia-noite, 1 hora da manhã? Joia, muito bom, não tem que acordar cedo. Mas aí você vai conseguir acordar às 7 horas da manhã? Você vai se policiar entre 7 e 8 horas da manhã, você levantar, fazer tudo o que você precisa fazer? Se você for regrado, isso daí é muito bom. Realmente, dá pra você aproveitar a manhã toda e depois ir trabalhar. Né? Agora, se você acordar, por exemplo, 10 horas da manhã, porque você foi dormir tarde, porque você chegou tarde, você estava cansado, você está ali, você chega em casa, você vai, vou desligar um pouco, vou relaxar, ou vou fazer minhas coisas, vou estudar, vou correr, vou na academia, né? Enfim, você desligou muito tarde, você foi dormir muito tarde. Na maioria das vezes você não consegue acordar muito cedo. Você vai acordar ali, eu falo por mim, eu acordava entre 8 e 9 horas da manhã. Aí aquela coisa, sempre tem alguma coisa pra arrumar na casa, se você não fizer o almoço pra você ir trabalhar, né, almoçado, não tem como você almoçar, então você tem que reservar aí um tempo pra fazer o almoço. Então assim, são os prós e os contras. Realmente, eu tô falando aqui a verdade nua e crua.
O turno da noite. Ah, tem um tabu, assim, né, nesse turno da noite. Ficar acordado a noite inteira, é muito cansativo, não vou ter vida, vou viver pra dormir e tal. É como eu disse dos outros turnos. Do segundo, principalmente, lá sobre dormir, acordar cedo, dormir tarde, acordar cedo, enfim. É a mesma coisa do terceiro. Você tem que se policiar. Ah, eu vou dormir a hora que eu chegar em casa. Assim que eu sair do trabalho de manhã, chegar em casa, vou tomar meu banho, vou deitar e vou tentar dormir. Aí você consegue acordar lá pelas 4 horas da tarde, assim, você tira um sonão. Aí, tipo, dá umas 4, 5 horas da tarde você acorda, descansado. Cara, você tem até 10 horas da noite pra fazer alguma coisa ali, né? Se precisar, fazer suas atividades. Então, assim, ou se você preferir chegar em casa, fazer o que você precisa fazer, né? Algum serviço na rua, alguma coisa assim, você também tem o dia livre, praticamente, né? Você só não pode ficar sem dormir. Se ficar sem dormir, se cair nessa besteira, não, eu consigo virar. Chegou, já eu tenho coisa pra resolver de manhã e à tarde na rua, vou ter que sair. Aí chega lá na hora do almoço, você volta pra casa, não vou dormir agora não, eu consigo virar. Depois eu vou trabalhar, tá tudo certo. Gente, não tá tudo certo. Não dá. Chega uma hora que você sente o seu corpo falando pra você, para, pelo amor de Deus, sabe? Eu não digo nem em relação a sono, é mais em relação a mal-estar mesmo, sabe? Você começa às vezes você soa frio, você começa a ter tontura, sabe? Eu sei porque eu já passei tudo isso. Às vezes a gente é obrigado a passar, né? Algumas coisas assim. Nem todos os dias são como a gente planeja. Então, acontece sim. A vantagem é que você tem o dia pra você resolver o que você precisa. E se você fizer certinho de dormir assim, você consegue fazer bastante coisa, sabe? Fazer render mesmo assim. Dá pra encarar, tranquilo. Como eu disse, cada turno tem o pró e tem o contra. Ah, qual turno é o seu favorito? Não tem. Eu não tenho preferência. Como que são essas escalas? As que eu já trabalhei. 12 por 36. Você trabalha 12 horas, folga 36. Pra quem tá no início, assim, é um pouco difícil de entender. Na verdade, se dá uma bugada no começo. Mas assim, vamos lá. Você entra, por exemplo, 7 horas da manhã no serviço, trabalha até as 19 horas. Aí no outro dia você está de folga. Você só vai voltar no outro dia, às 7 da manhã, de novo até as 19 horas. Trocando em miúdos, você trabalha dia sim, dia não. Aí eu falo, nossa, que legal, não preciso ir todos os dias trabalhar. Não precisa, realmente. Em um mês de 30 dias, né, você trabalha 15. Tem uns amigos que eles trabalham com indústria farmacêutica. Eles têm uma escala que é essa que eu falei, 12 horas por dia, só que ao invés de ser 12 por 36, como eu disse, que ele trabalhava dia sim, dia não, a deles trabalha, se eu não me engano, são 2 dias seguidos, faz o turno de 12 horas. Por exemplo, hoje e amanhã faz o turno de 12 horas. Aí você folga 2 dias, entende? Depois você volta dessa folga de 2 dias, trabalha 3 dias por 12 horas, cada dia, né? O turno. E aí você folga 3. O pessoal gosta bastante, né? Imagina, você pode folgar 3 dias, você pode planejar até uma viagem, né? Alguma coisa assim, às vezes consegue algumas folgas, sei lá. Dá pra fazer bastante coisa, é legal. Mas assim, você trabalha 12 horas, não esqueça disso, né? Por 3 dias seguidos. Outra escala, pessoal, 5 por 1. Logo que eu comecei a trabalhar com a indústria, minha escala era essa, 5 por 1. Trabalha 5 dias, folga 1. Vinha pra trás, por exemplo, trabalhei 5 dias, minha folga caiu na segunda-feira. Beleza, trabalho mais 5 dias, minha folga vai cair domingo. Mais 5 dias, folga vai ser no sábado, entende? Sempre regredindo um dia. Já trabalhei também na escala 6 por 1. Geralmente a escala 6 por 1 ele quer dizer em relação ao domingo. Geralmente, quando você vê uma descrição de vaga falando que a escala de folga é 6 por 1, essa folga vai ser no domingo. Geralmente, é assim. 6 por 2 também é parecido com o esquema lá do 5 por 1, só que ao invés dela vir pra trás, ela vai pra frente. Assim, você trabalha 6 dias e folga 2. Essa foi a escala que eu mais gostei. Porque, apesar de não ser
todos os finais de semana, né? Porque vai cair aleatoriamente esses dias aí. Demora 40 dias pra cair no domingo, lá no sábado e no domingo. Mas assim, dá pra você se planejar, sabe? E você folga 2 dias, você tem 2 dias de descanso. É muito bom, sabe? Muito bom. Essa do 6x2, ela ia pra frente, no caso, suas folgas. Por exemplo, assim, se caiu na segunda a sua folga, segunda e terça, aí na semana que vem vai ser terça e quarta. Depois quarta e quinta. Quinta e sexta, sexta e sábado, sábado e domingo. Entendeu? Tipo, sempre jogando pra frente. Ao contrário da escala 5x1 que eu falei lá atrás. Foi uma escala muito boa. Ah, mas assim, você nunca tá no final de semana, você não pode fazer as coisas no final de semana. Gente, são escolhas, realmente são escolhas, assim. Mas se você tiver algum plano, você quiser fazer alguma coisa na sua casa, visitar alguém, né, algum parente, você pode planejar. E também não necessariamente só no sábado e domingo, né? Porque você pega, por exemplo, folga domingo e segunda, ou sexta e sábado. Quando você atinge isso da sexta e do sábado, você fica 3 semanas folgando no final de semana. Por exemplo, assim, você folgou essa semana aqui sexta e sábado. Semana que vem, sua folga vai ser sábado e domingo. Na outra semana, vai ser domingo e segunda. Entendeu? Então você fica assim, 3 semanas beirando ali o final de semana. Então dá pra fazer alguma coisa. Se vem gente na sua casa, tem como você dar uma atenção, né? Porque você vai estar por ali. Você pode não estar no sábado e estar no domingo, mas em algum desses dias você vai estar ali. Deu muito certo pra mim, sabe? Gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto que eu trouxe a respeito da jornada de trabalho, né? Escala de folga, horários de trabalho aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai conversando. Se puder curtir e compartilhar esse vídeo para me ajudar aí a fazer mais conteúdo para vocês, eu agradeço. Fiquem com Deus e até o próximo.